Olá, conforme eu prometi na aula anterior, nós vamos tratar de algumas redações nota 1000 do Enem e a devida introdução. Então nós vamos pegar 4 ou 5 redações e vamos ver como é que esse candidato ou essa candidata conseguiu obter nota 1000 do Enem, começando bem, naturalmente, pela introdução. É o que aconteceu, por exemplo, com o Wellington Gomes de Souza. No início da sua redação ele diz o seguinte, devido à sua natureza social, o ser humano, durante toda a sua história, dependeu dos relacionamentos para conviver em comunidade e assim transformar o mundo. Parece que não falou nada por nada, mas ele disse muito sim. Ele disse que o ser humano sempre dependeu de relacionamentos para conviver em comunidade. Depois ele diz que as redes sociais, hoje as redes sociais, adquirem extrema importância, visto que são os principais meios através dos quais as pessoas se relacionam diariamente. Então é um instrumento de relacionamento, ele está dizendo. E aqui, por fim, ele nos convida, durante a redação, a conhecer esse mundo. Veja bem, além de universalizar o acesso a elas, devemos também conhecer esse novo ambiente em que agimos. E daí por diante, ele vai discorrer sobre os pontos positivos, os pontos negativos desses relacionamentos, dessas redes sociais, e depois colocar naturalmente a sua conclusão. Passemos para um outro caso. É o caso de Isadora Lasmar Savagei. Ela preferiu não colocar título na sua redação. No Enem, o título não é obrigatório, embora eu sugiro que as pessoas coloquem para não perder o foco. Mas ela preferiu não colocar, não tem problema. Foi nota 1000 também no Enem. Então vamos ver como é que ela começou. Diante das estatísticas assustadoras que relacionam grande parte dos acidentes de trânsito à embriaguez de motoristas, implantou-se a lei seca no Brasil. Bom, foi o tema sobre lei seca nessa redação. Então ela diz o seguinte, que devido aos acidentes de trânsito, foi implantada a lei seca no Brasil. Desde então, o número de vítimas de acidentes desse tipo tem decrescido, quer dizer, tem diminuído. Faz bem falar isso. Essa redução, no entanto, é muito discreta, quer dizer, ainda é muito pequena, pois há ainda fatores que impedem a completa eficácia da lei. Você deve estar desconfiado de que daqui em diante ela vai falar de que fatores são esses de que ela está tratando, que fatores fazem com que as vítimas, o número de acidentes seja ainda muito grande, essa diminuição seja apenas discreta. É sobre isso que ele vai falar durante o tema, durante o desenvolvimento da sua redação. Tratemos agora de outro tema, de outra redação, dessa vez de Manuela Marques Batista. Ela resolveu colocar o seguinte título, 15 minutos de fama ou eternidade. É muito difícil você perceber um título em que haja parênteses, mas ela resolveu colocar, não tem problema. Não colocou ponto final, porque não há ponto final no título, conforme eu disse. Então vamos analisar esta introdução. Estar em todos os lugares sem sair de casa, acesso rápido às informações e contato com as pessoas em frações de segundo. São algumas das maravilhas do mundo moderno. Começou a falar, parece que sobre o óbvio, mas ela diz que isso, acesso às informações, esse é o mundo moderno. Depois ela diz o seguinte, porém é preciso cuidado ao lidar com tamanha facilidade de interação. Então a internet, ela promove uma facilidade? Promove, mas você tem que ter cuidado. É isso que ela está defendendo em sua tese. E depois ela continua. Falta de privacidade, demasiada exposição individual e até mesmo a perda de personalidade são fatores que andam na contramão da progressiva internet. Tudo bem. Depois ela vai discorrer exatamente sobre isso. Falta de privacidade, demasiada exposição individual, até mesmo perda de personalidade, são fatores que andam na contramão. Ela vai discorrer sobre isso e depois, lá no fim, naturalmente, ela vai apresentar suas propostas de intervenção. Depois nós vamos falar sobre isso também, ok? Hoje nós estamos falando sobre a introdução. Vejamos mais um tema, mais um título de redação. Olhares que buscam o Brasil. Exatamente quando caiu aquele tema sobre imigração. Aí a Caroline Lopes dos Santos resolveu fazer a sua introdução assim. Ao depositar como potência econômica do século XXI, o Brasil tem cada vez mais atraído os olhares do mundo
chamando a atenção da mídia de grandes empresas e de outros países. Tem que começar a introdução assim, não é? O Brasil em século XXI chama a atenção da mídia. Bom, contudo, é outro olhar não menos importante que deveria começar a nos sensibilizar mais. O olhar marginalizado e cheio de esperança daqueles que não têm dinheiro, dos famintos e desempregados ao redor do globo. Quer dizer, apesar de o Brasil ser chamado de potência já no século XXI, temos que olhar também o lado daqueles que estão famintos pelo mundo. Tudo bem. São pessoas com esse perfil que majoritariamente contribuem para o crescente volume de imigrantes no país. E o que se vê é uma ausência de políticas públicas eficientes para receber e integrar essas pessoas à sociedade. O Brasil recebe imigrantes, sim, pessoas que vêm marginalizadas, cheias de esperança. Só que ela critica o seguinte, a Caroline, que o Brasil não tem uma política pública ainda para receber essas pessoas. Muita gente tem medo de falar mal do governo, né, de citar algum problema. Olha, ela citou aqui, olha, a ausência de políticas públicas eficientes para receber e integrar as pessoas à sociedade. Ela falou, e mesmo assim teve nota 1000 do Enem. Lógico, você não vai fazer uma redação para ficar falando mal do governo, não é? Não, esse não é o interesse maior. Você provar que você sabe expor as suas ideias dentro de um determinado critério. E você começa a determinar esse critério na introdução. Daqui em diante ela vai discorrer, então, né, sobre o que ela acha que deveria ser feito para integrar os imigrantes à nossa sociedade, e ela vai propor as propostas, naturalmente, que você vai propor, são as propostas de intervenção, e por isso ela conseguiu nota 1000. No próximo contato nós vamos continuar falando sobre o desenvolvimento das redações e vamos falar também sobre a conclusão, ali onde ela vai propor as intervenções. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe e dê um like se realmente você gostou. Até a próxima!